Peço licença aí para todos para tirar minha máscara, fica um pouco difícil para falar. Bom dia para todos que estão online, todos que estão presenciais. Quero agradecer a Deus, tá, pelo privilégio de estar falando aqui pela primeira vez presencialmente aqui na CEL. Tinha participado virtualmente, então olha que honra, né? Mesmo nos últimos segundos aí do segundo tempo, estou podendo estar aqui presencialmente compartilhando uma mensagem. Quero agradecer o pastor Altamiro pelo convite, a Mayra também, né, em nome de toda a comunidade que fizeram esse convite. E eu quero agradecer a todo mundo que está aqui também presencialmente, online, pela sua atenção. Hoje a gente vai fazer uma reflexão, como vocês já puderam ver, sobre o Rabi que escolhe seus seguidores. E aí, até já para dar essa explicação, então já fica um conceito resolvido, Rabi, no hebraico, é mestre. Então, esse era um título, né, comum daquela época, né, do mestre, que é chamado Rabi. Então, a gente vai falar bastante Rabi hoje, pensa em mestre, e aí quando a gente fala em mestre, a gente pensa também diretamente em Jesus Cristo, que era, né, um rabi. Ele teve o seu tempo de preparo, ele viveu a cultura judaica, ele não foi um cara que chegou, e aí com todo respeito a Jesus chamando ele de cara, mas ele não foi alguém que simplesmente chegou e começou a falar de coisa. Não, ele estudou, então ele era um judeu por excelência, mas ele tinha ali uma missão especial. E aí o que a gente vai ver hoje, até porque faz muito sentido pensar na missão especial de Jesus, o ministério de Jesus e a escolha dos seus seguidores. Então vamos lá. Eu vou querer passear com vocês hoje por alguns textos bíblicos. E aí eu queria começar justamente por Lucas, capítulo 2, dos versículos 8 a 20. E a gente já leu o trecho todo, mas eu queria que a gente fazer uma leitura bem rápida, tá? Para a gente não tomar muito do nosso tempo, já que a gente já leu ele inteiro. Mas eu queria que agora a gente fizesse uma leitura desse texto por um outro olhar. Então a gente viu como um prenúncio, né, ali do nascimento de Cristo, um anúncio, na verdade, do nascimento de Cristo para os pastores. Acho que não precisa, tá? Vai ser uma coisa, vai ser bem rápido mesmo que a gente vai passar por ele. Mas eu queria que então vocês notassem que esse texto conta a história do Rabi, ou seja, de Jesus, mesmo antes de ele nascer. Então a gente está falando de Jesus aqui, a gente está falando do Rabi, mas num momento assim, um pouquinho para trás, ali. Antes de ele estudar para ser Rabi, mas essa história ela contém um princípio que vai permear todos os textos que a gente vier a ler sobre o Rabi, que escolhe os seus seguidores. Então, nesse texto, a gente tem alguns elementos que eu queria que todos nós entendêssemos antes da nossa leitura, né, rápida, uma leitura rápida. Quais são esses elementos? Os pastores, nessa história, o anjo do Senhor e a glória de Deus. Então, esses três elementos principais. Tem mais elementos na história toda, mas esses três, pelo menos. Então, vamos lá. O que a gente precisa saber sobre os pastores? Que eles eram desprezados pela sociedade geral por diversos motivos. Dentre eles, porque eles não podiam observar a lei cerimonial por conta do trabalho deles. E porque eles eram considerados ladrões, muitas vezes. Os pastores, não é à toa que eles estavam acordados de noite, tá? Que os anjos apareceu para eles. Se eles estivessem dormindo, ia ter que ser que nem nos outros casos, que o anjo tem que acordar, o pessoal aparece em sonho. No caso deles, não, eles estavam acordados. E isso, numa época que não tinha energia elétrica, era diferente essa dinâmica, né? Dava 6 horas, 7 horas, 8 horas da noite, já era. Tava todo mundo já num sono bem profundo. E não era no caso deles, tá? Eles estavam acordados. O anjo, então, aparece para eles. E aqui é justamente o segundo elemento. O anjo do Senhor sempre foi um enviado de Deus para comunicar algo. E na história, né, que a gente vê no Antigo Testamento, quem recebia esse tipo de visita eram sempre os grandes nomes do Antigo Testamento. O profeta, toda aquela galera que é famosa. Essa turma que recebe visita de anjo, o anjo do Senhor. Então a gente está vendo aqui, então, primeiro, os pastores, um grupo excluído socialmente, ali meio mal visto, porque eles não podiam atender, justamente por causa do trabalho deles noturno, muitas vezes noturno, eles não podiam atender ali certinho as leis cerimoniais judaicas, eles são uns caras meio marginalizados, assim. O anjo do Senhor, que é um enviado de Deus para trazer uma mensagem poderosíssima, que só aparecia para gente grande do Antigo Testamento. E aí, a gente tem o terceiro elemento, que é a glória, né? Então,
a glória do Senhor é uma coisa que a gente também, eu pelo menos nunca refleti tanto sobre ela, né? Mas ela tem alguns significados combinados ali. Esplendor, reputação, na mais alta reputação, dignidade. E isso tudo, quando a gente fala desse texto, né, a gente pode entender que essa glória do Senhor nesse ponto, e que isso tudo compõe algo muito elevado para a humanidade. Então a glória do Senhor é algo que, assim, que nós, como seres humanos, a gente tem que colocar isso num nível, não que a gente tem que colocar, ela se coloca sobre nós como uma coisa praticamente transcendente, né, a glória do Senhor. E aí a gente vê na história, né, que naquela noite havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos e ovelhas. De repente, o anjo do Senhor apareceu para eles, o brilho da glória do Senhor os cercou, ficaram aterrorizados, e o anjo lhes disse: não tenham medo, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vocês o reconhecerão por esse sinal. Encontrarão um bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra, aqueles que Deus se agrada. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê, deitado na manjedoura. Depois de o verem, os pastores contaram a todos o que o anjo lhes tinha dito a respeito da criança, e todos que ouviam a história dos pastores ficavam admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração, refletia sobre elas. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Tudo aconteceu como o anjo lhes havia anunciado. Então, pessoal, a gente tem uma história onde um grupo extremamente improvável, por N motivos, né, sociais, profissionais, etc., etc., esse grupo recebe uma visita ainda mais improvável de um anjo do Senhor, que só aparecia para gente muito grande da história judaica, que compartilha uma notícia ainda mais improvável para aquele momento, que é um momento histórico, político, geográfico daquele povo judeu, muito ruim. Se você conhece um pouco, né, da história, né, bíblica, você sabe que ali eles estavam sob o domínio do Império Romano. Você sabe ali que eles estavam vindo de inúmeras tentativas de uma retomada do poder da região que nunca acontecia. Eles tentavam e não dava. E eles eram tão subjugados por essas autoridades externas, e isso já há muitos séculos que vinha sendo dessa forma. Então a notícia de paz na terra entre os homens já era uma coisa improvável. Pô, como assim, paz na terra entre os homens? A gente nunca viu essa paz na nossa história. Por que agora que está vindo essa paz, né? Então essa notícia que é mais improvável, isso tudo é reforçado com o peso de um exército celestial cantando na frente deles. Isso tudo na experiência da glória do Senhor cercando eles. Então, vê assim, o que eles viveram ali, pessoal, é algo muito sublime, muito anormal. E por que pastores numa noite X? Por quê? Noite X assim, né? Jesus estava nascendo. O lance todo foi para anunciar que Jesus estava nascendo. Mas por que esse grupo? Né? O ponto aqui não vai ser a gente entender a história, mas a gente trazer que antes mesmo de Jesus nascer, já existia uma dinâmica improvável, misteriosa da parte de Deus, no que diz respeito a escolher alguém. Então, acho que esse é um ponto que isso que vai permear todos os outros textos que a gente for ler daqui para frente, tá? Aí a gente salta no tempo, né, na história, e aí eu convido vocês para fazerem esse salto comigo do nascimento, do anúncio do nascimento, para um ponto onde Jesus já estava com um ministério muito popular, com inúmeros seguidores e espectadores. Então tinha muita gente ali que estava acompanhando os feitos de Jesus no seu ministério, ia lá ver milagre, ia lá ver o que Jesus estava fazendo. E Jesus já estava com uma fama que estava entrando num nível de mega celebridade. Tá? E vocês podem dizer, nossa, está exagerando, mega celebridade? Eu fiz até um exemplo aqui meio bobo, mas acho que vale a ilustração. É tipo se você pegar, sei lá, a Sandy e jogar ela no meio da, sei lá, 25 de março, na véspera de Natal, sem nenhum segurança. Imagina o que vai acontecer. Eles estão, Sandy. O que está acontecendo? Todo mundo tentando pegar, puxa ela, tira foto, selfie, empurra. E ela é pequenininha, né, meio magrinha. Imagina então essa situação acontecendo. Vocês podem falar assim, não, Jesus estava nesse ponto? Gente, Jesus estava nesse ponto. Olha o que Marcos
no capítulo 3, dos versículos de 7 a 12, fala, né? A cena fica assim, muito clara. Se você tem uma Bíblia e quiser acompanhar, fica à vontade, senão eu vou ler aqui do jeitinho que está. Dei um Ctrl+C, Ctrl+V na leitura bíblica, então espero que esteja fiel. Meu computador não tenha subvertido a mensagem. Vamos lá. Jesus saiu para o mar com seus discípulos, uma grande multidão o seguiu. Vinham de todas as partes da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do leste do Rio Jordão e até de lugares distantes ao norte, como Tiro e Sidom. A notícia de seus milagres havia se espalhado para longe e um grande número de pessoas vinha vê-lo. Jesus instruiu seus discípulos a prepararem um barco para evitar, vejam bem, que a multidão o esmagasse. Então, preparem um barco para a multidão não me esmagar. Ele havia curado muitos naquele dia e os enfermos se empurravam para chegar até ele e tocá-lo. Um parênteses aqui, em outra versão, em outra tradução desse texto, a gente vê umas palavras que eu acho bem marcantes. Na Almeida Revista Atualizada, se vocês lerem esse mesmo texto, vocês vão ver essas palavras. Eu não lembro exatamente o que era, mas, enfim, dá essa ideia de alguém meio ostensivo, de uma galera que está tentando encostar nele assim de forma meio abrupta, sabe? Assim, um negócio meio desrespeitoso, invadindo o espaço, indo além, sabe? Então vale a pena ler o texto em outras versões. Jesus insistiu, então, para os discípulos prepararem o barco, para não ser esmagado. Ele havia curado muitos que se empurravam para tocar nele, e sempre que o viam, os espíritos impuros se atiravam no chão na frente dele e gritavam: "Você é o Filho de Deus." Jesus, porém, lhes ordenava, dava ordens severas para que não revelassem quem ele era. E aí só um adendo aqui, e aí a gente já encerra essa leitura, mas esse adendo aqui é o seguinte, que Jesus ele mandava para os demônios, né, para os espíritos impuros não revelarem quem ele era de fato, para não atiçar mais ainda uma multidão que já estava ensandecida. Então, imagina, os demônios pensam assim, nossa, os demônios eles estão reconhecendo que Jesus é de fato o Filho de Deus e tal. Isso é verdade, ele é mesmo. Mas Jesus fala, não fala isso aqui. Os caras estavam, acho que até com segundas intenções ali, porque se eles falassem isso alto, imagina aquela multidão ouvindo, além de tudo, Jesus curando. Jesus estava com a fama correndo por tudo que é lado. Ainda viesse esse lance que, do ponto de vista teológico, religioso para aquela época, você é o Filho de Deus. Imagina, isso é combustível para o bem e para o mal, né? Porque para a multidão ali. Então, Jesus fala, não fala nada. E é nesse momento daí que Jesus, então, decide escolher 12 pessoas, 12 discípulos para serem seus apóstolos, o que a gente pode chamar de um núcleo duro do ministério dele. E com relação, né, aos relatos sobre a escolha desses 12 discípulos, desses 12 apóstolos, para quem quiser ler, né, as diferentes versões, os diferentes relatos dos evangelhos, então a gente tem Marcos 3, capítulo 3, dos versículos de 13 a 19, que a gente vai ler já, eu vou ler já, e aí se você tiver com uma Bíblia aí, já pode ir abrindo Marcos 3, dos versículos 13 a 19. Outros textos onde a mesma história da escolha dos 12 discípulos estão em Lucas, capítulo 6, dos versículos de 12 a 16, e Mateus, capítulo 10, dos versículos de 1 a 4. Todos esses textos, eles contam, né, o mesmo fato, com detalhes a mais em cada narrativa, mas a história ela é bem simples, então acho que Marcos 3, do 3 ao 19, vai elencar bem assim, o que a gente precisa saber. Vamos lá então fazer essa leitura, Marcos capítulo 3, dos versículos de 13 a 19. Depois Jesus subiu a um monte e chamou aqueles que ele desejava que o acompanhassem, e eles foram. Escolheu 12 e os chamou seus apóstolos, para que os seguissem e fossem enviados para anunciar sua mensagem. E lhes deu autoridade para expulsar demônios. Estes foram os 12 que ele escolheu. Simão, a quem ele chamou Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu ou o zelote, Judas Iscariotes, que depois o traiu. Tá, eu fiz um adendo aqui no texto, Simão, que ele chama Simão o cananeu, mas em outras versões chama Simão o zelote. Tá? Pedro também era chamado Simão, mas ele mudou. Jesus, né, batizou ele de Pedro.
Bom, o que a gente precisa aprender com essa história, então, do chamado dos discípulos, da escolha dos discípulos? Vocês lembram lá no início da nossa conversa, né, da nossa mensagem aqui, daquela dinâmica de escolha improvável e misteriosa da parte de Deus? Anos depois, Jesus ele repete essa escolha, esse método misterioso que não faz muito sentido, de pessoas improváveis, de grupos improváveis, e ele convida essas pessoas para andarem com ele. Pessoas que não eram só improváveis, porque eram de profissões distantes da dinâmica religiosa, como pescadores, por exemplo, sei lá. É uma coisa muito a prática, o dia a dia, a força, o depósito de capital intelectual é distante, não aproxima. Ele escolhe, então, né, essa turma de grupos, né, distantes da dinâmica religiosa, mas também porque eram de grupos sociais improváveis. Em alguns casos, esses grupos sociais até eram possivelmente hostis entre si, como era o caso de Simão, justamente o Zelote, e Mateus, o cobrador de impostos. E aí, olha que interessante só essa situação, né? O fato de Simão ser Zelote indicava que ele provavelmente fazia parte desse grupo que era dos Zelotes. Os Zelotes, eles eram nacionalistas judeus e eles eram hostis aos romanos que dominavam a região. Então, esse é um ponto muito interessante para a gente saber. Poxa, um cara de Simão Zelote, de um grupo meio de guerrilha contra Roma, tá? Coisa violenta mesmo, uma coisa de tentar retomar ali a honra do tomar a força, né? O que na verdade era deles, ali o território, a soberania, né, de decisão, de tudo mais. E aí a gente tem Mateus, que é um cobrador de impostos dos judeus em favor dos romanos. Será que os ânimos, né, desses dois era uma coisa assim tranquila? Será que o papo era de boa entre essas duas pessoas, Simão o Zelote e Mateus o cobrador de impostos? Né? A gente fica meio que eu fico pensando, né? Será que era tranquilo? Uma outra situação, né, que a gente pode ver que, né, era uma coisa que eles eram diferentes, né? Marcos 10 de 35 a 41 conta aquela história que Tiago e João eles pediram para Jesus, para quando eles estivessem na glória, ou seja, lá no céu, né, no paraíso, tal, cada um queria sentar de um ladinho de Jesus, um lugar de honra. E aí você fica imaginando, puxa vida, né? O texto fala que os outros ouviram e ficaram indignados. Então a gente vê que esse grupo ele é heterogêneo, ânimos, intenções pessoais distintas. Ele é complexo em vários aspectos. Uma coisa, no entanto, é certa. Todos eles, até antes dessa seleção dos 12, né, que Jesus chama a galera lá, dá o nome de cada um, todos eles foram chamados para seguir a Jesus. E em todos os casos em que esse chamado ele foi relatado, não são todos, tá? Não, a gente não tem o relato do chamado dos 12, mas de alguns, dos que têm relatado, a gente percebe que todos eles, quando Jesus chama, largam o que eles estão fazendo e seguem Jesus. Se vocês forem ver o chamado de Pedro, por exemplo, chegou lá, Pedro, me segue e tal, ele largou as coisas e seguiu. Mesma coisa com os outros dois, acho que Tiago e João, sei lá, também a mesma coisa, larga tudo, segue ele. Mateus, o próprio Mateus, o cobrador de impostos, também, o relato de Mateus ele é bem simples, assim, estava acontecendo um monte de coisa, tal, milagre para cima, briga de um lado, tal. Mateus vem aqui, me segue, passou na coletoria, ou seja, no lugar onde se cobrava imposto. Mateus vem, me segue, Mateus levanta, vai embora, segue Jesus. Então, vai vendo, né? Todos eles largaram o que faziam, seguiram a Jesus. Provavelmente, todos eles também sabiam o tom da pregação de Jesus. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. É um chamado poderoso, né? Arrependam-se. Mas isso significa eu me negar a mim mesmo, isso significa eu me anular para nascer para um reino que nem chegou, né? Tá próximo. É uma coisa que está chegando ainda. Então, eles provavelmente toda essa turma sabia o tom da pregação de Jesus, mesmo assim eles foram. E vejam que todos eles receberam um chamado que mudaria suas vidas para sempre. Mudaria a um ponto que, mesmo com as origens improváveis deles, eles seriam refeitos sobre um caráter santo, que é um caráter que Jesus está colocando sobre eles, que possibilitaria, né, dali a algum tempo, a inauguração e a sustentabilidade do reino de Deus. O que isso quer dizer? Né?
para a gente. Isso quer dizer, Jesus nos chama para a gente caminhar perto dele, para a gente viver com ele, para a gente aprender dele, a fim da gente cumprir uma missão que é determinada por ele. Assim como os discípulos, eles foram sendo chamados para eles seguirem a Jesus e renascerem em Jesus, nós, com todas as nossas particularidades e diferenças, também estamos sendo chamados para uma nova vida, onde a agenda, e entendam bem, a agenda, é uma agenda do reino. As tarefas, os propósitos, os sentidos, isso não é determinado por nós, mas é determinado pelo reino de Deus. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre o reino de Deus, no Evangelho de Mateus vocês vão conhecer bem quais são as diretrizes, o que é o reino de Deus. Reparem que, a despeito de toda e qualquer diferença, existe um tempo, então, entre o primeiro chamado, né, e o primeiro chamado de Jesus e o comissionamento que exige a formação de caráter. Quando Jesus chama esses homens, essas pessoas, quando Jesus nos chama pela primeira vez, quando ele faz o convite, o confronto de ideias, né, de existência, um confronto até, sei lá, se a gente pode dizer assim, ontológico, né? Quando Jesus faz esse confronto, até o momento que Jesus nos comissiona, de fato, existe um tempo que é de formação de caráter. E isso, Jesus tinha muito claro, porque a formação de caráter precede o serviço. Em cada um de nós, a formação de caráter, né, moldado na pessoa de Jesus Cristo, vai demorar um tempo. Paulo foi um cara que ficou cego 3 dias, pá, já saiu pregando, por exemplo. Tem gente que fica quase a vida inteira. Por exemplo, o Nicodemos, quando a gente vê a história, né, ele conversando ali com Pedro, bom, enfim, Nicodemos, um cara super alto lá do povo judeu, ele, de forma até meio escondida, ele conversava com os discípulos ali para saber um pouco mais, né, de Jesus, essa dinâmica e tal, e ele mesmo fazia umas perguntas muito basilares, assim, e todo mundo respondia para ele, ó, Nicodemos, na real é assim, né? Então cada um tem um tempo na formação do seu caráter, segundo o reino. Mas Jesus, ele tinha claro isso, que a formação de caráter precede o serviço. Isso fica claro nos evangelhos, mas mesmo assim os discípulos eles falharam algumas vezes, e isso não significa que eles não estavam prontos também, ou que eles estavam inaptos para a missão. O fato da gente estar sempre falando de pessoas improváveis aponta que Deus ele não está necessariamente buscando pacotes prontos de caráter e origem. Ah, eu sou filho de pastor, neto de pastor, da origem alemã de Martinho Lutero, que antes disso era dos povos resistentes. Não, Jesus ele não está buscando assim, gente. Pode ser que busque, pode ser que ele confronte gente dessa forma, né? Busque para si pessoas dessa forma, que tem sim uma origem, né, impecável do ponto de vista religioso. Mas a real é que a gente vê o contrário, que nos relatos, tudo que acontece, de gente que não tem nada a ver, né, com ele. Não tem ninguém que nasça perfeito para a missão. Pelo contrário, seja qual for a pessoa, sempre vai ter a necessidade de formação de caráter em Cristo. A sustentabilidade do reino de Deus, então, essa é uma frase de impacto, né? A sustentabilidade do reino de Deus, ela se dá justamente porque ela se vale da figura de um corpo diverso, complexo, passível de problemas. Pensa no seu próprio corpo. É diverso, porque eu tenho um dedo mindinho, tenho um dedo dedão. Só daí já tem um universo de diferença entre um e outro. Complexo porque, enfim, eu mesmo, sei lá, nunca vou saber tudo que tem dentro de mim. Passível de problemas. Eu posso ficar doente. Todos nós precisamos ficar doentes. Mas que, como um todo, ele é guiado pela cabeça, que é Cristo, esse corpo, da qual a gente é chamado para fazer parte, unidos pelo sangue de Cristo e guiados pela direção do Espírito Santo para a glória de Deus. Então, uma frasezinha aí. Outra coisa que a gente pode aprender no texto da escolha dos 12 apóstolos, especificamente, é que esses discípulos, agora apóstolos, eles estavam sendo preparados para uma missão mais específica, num primeiro momento, para eles pregarem para todo Israel sobre as boas novas. Tá, e aí seria legal se vocês, caso queiram, durante essa semana, lerem após o capítulo 3 de Marcos, por exemplo, para ver o que se sucede ali.
de para onde Jesus está enviando aquela turma. Mas então, nesse primeiro momento, Jesus chama esse pessoal, né? Envia esse pessoal, uma missão específica de pregar as boas novas para todo Israel, mas depois da ressurreição, eles iam ter a missão de serem testemunhas da ressurreição de Jesus, que já era um ponto polêmico para a época. Então, entendam que existe uma missão específica para aqueles 12. Tá? Nem tudo a gente vai poder tomar como uma direta analogia para a nossa vida ali. Existe algo específico para aqueles 12 lá, e eu acho que é importante a gente dizer. Eles vão ser testemunhas, eles têm a missão de ser testemunhas da ressurreição, de serem os fundamentos da igreja, ou seja, a interpretação autorizada da pessoa e obra de Cristo, e logo, tudo que eles escrevessem seria um registro inspirado, não tudo, né, mas porções do que eles estão escrevendo seriam registros inspirados dos fundamentos, revelados e autorizados por Deus para toda a igreja. Então, eles tinham essa missão. Eles tinham também a missão de realizarem sinais e prodígios por um poder que era concedido diretamente por Cristo. Então, era um poder que era dado por Jesus. Eles tinham a missão de concederem o Espírito Santo para as pessoas, demonstrando a chegada do reino, e a missão de liderarem a igreja nascente em Jerusalém. Mas e para nós? Tá? Como que a gente aplica essa missão específica dos 12 na nossa vida? Primeiro, é que a gente faz parte de um corpo, a igreja, que foi inaugurado intencionalmente e voluntariamente por Cristo. A igreja que nascia não foi um acidente histórico, não foi uma coisa que aconteceu. Jesus morreu, ele ressuscitou, sorte, vamos para cima, tal, deu certo, a mensagem se perpetuou. Não. Essa missão dos 12 ela é crucial para o nascimento da igreja. Tá? Então, a gente faz parte desse corpo, dessa igreja, intencionalmente, voluntariamente, né, inaugurada por Cristo. E apesar de todos os escolhidos serem homens, pecadores, todos foram refeitos sob o caráter de Cristo e autorizados por ele para serem referência para a igreja de todos os tempos. Então, a gente pode olhar, sim, para a vida, para a missão, porque eles fizeram como uma referência para nós. Para a gente poder agir também, para a gente poder saber do que a gente está fazendo parte. Outra coisa, que a gente pode, né, o que isso significa? Que a gente está inserido em uma dinâmica onde a gente também é chamado para ser formado no caráter de Cristo e que a gente também é comissionado para uma missão. A missão diferente, né, da missão específica desses apóstolos, mas ela é igual no sentido de atendermos a uma agenda do reino. Então, nesse sentido, a missão ela é a mesma. As duas, apesar de ser uma missão muito específica ali que aqueles 12 tinham, a gente aqui também tem uma missão que é para atender a agenda do reino. A gente tem, sim, né, diretrizes claras de como perpetuar o ministério de Jesus Cristo. E aí, por fim, o que a gente pode aprender, né, com o chamamento desses 12, a escolha desses 12, é que, assim como os discípulos foram escolhidos dentre uma multidão, o tempo de preparo deles com Cristo e o envio deles por Cristo é direcionado justamente de volta para a multidão. Eles foram selecionados dentre de uma multidão. Lembra da história da Sandy? 25 de março? Dali, não necessariamente, pode ter, ali eu posso estar forçando um pouco a barra do texto, né, de falar que foi daquele fervo ali, mas de muitas pessoas disponíveis, que seguiam, que se interessavam, que tudo com Jesus, ele escolheu ali 12, dentre aquela multidão, e depois desse tempo com Cristo, caminhando de perto, aprendendo com ele, tendo caráter formado, Jesus ele devolve esses 12 para a multidão. O serviço, a mudança não morre neles. Eles são enviados para libertar pessoas. Eles são enviados para anunciar vida e esperança. Eles são enviados para afirmar que em Cristo um reino perfeito se inaugurava. Ou seja, a diversidade daquele grupo, ela se traduziria em um serviço para as multidões, em serviço ao Mestre e à missão que ele deixou de perpetuar seu ministério. O que isso significa? Que eu e você, que é diferente, a gente é diferente, um entre si, um daqui tem sua particularidade, que eu e você somos diferentes, mas graciosamente somos inseridos em um corpo, uma família, um povo, uma missão que na diversidade ama, serve e, acima de tudo, perpetua
o reino inaugurado até a volta de Cristo. Essa é a nossa missão. É aí que a gente está inserido. E você? Né? E aí agora a pergunta. E você? Você já parou para pensar que Cristo, o Rabi, ele te escolhe para ser discípulo dele? Você já parou para pensar que voluntariamente e deliberadamente, assim como Jesus fez ao longo da história, como Deus fez dentro da história, dentro de toda e qualquer improbabilidade, Ele está te chamando para fazer parte da sua família? Não é paradoxal a gente se enxergar como parte de uma narrativa divina de redenção, sendo que você ainda se sente preso ou presa às coisas que te afastam de Deus? Essa pergunta aqui é para todos nós hoje. Você compreende que você foi escolhido pelo Rabi? Essa é a pergunta que eu estou fazendo para você. Você que já crê em Jesus Cristo como o Rabi, por excelência, você lembra disso tudo? Você lembra que você faz parte disso tudo? Você lembra que você está inserido nessa dinâmica gigantesca que aponta para a glória de Deus? Que é envolta num chamado, num chamamento totalmente improvável, fora da razão? Isso é graça. E você que não compreende que você foi escolhido pelo Rabi, ou até que está relutando, né, a entender quem é o Rabi, ou a ver Jesus Cristo de fato como o Rabi, você entende que nesse exato momento você está recebendo um chamado do Rabi para se adentrar nessa família? Eu queria convidar então a todos nós aqui hoje para a gente fazer então uma oração. E aí permitam-me orar por vocês e por essa mensagem que a gente acabou de ouvir, essas perguntas para reflexão. E eu acredito assim que se você tem o desejo de atender a esse chamado, ou melhor, né, responder a essa escolha que você está sendo escolhido. Se você está tomando essa consciência agora de que você foi escolhido para você se adentrar nisso tudo, eu quero orar, tá, por você. Vamos orar então. Senhor Deus, eu queria, Pai, nós queríamos te agradecer, porque nós temos um privilégio enorme de conhecer a Tua Palavra e na Tua Palavra conhecermos sobre quem o Senhor é. Nós temos o privilégio, e a gente quer agradecer por isso, Deus, de saber que Jesus Cristo é a manifestação perfeita da glória e que nele a gente tem toda uma dinâmica redentiva que transforma as nossas vidas, Deus, e a gente quer te agradecer por isso, porque a gente pode conhecer isso, porque a gente pode junto refletir sobre isso, e porque a gente pode servir um ao outro em amor, para que a gente possa se adentrar nessa família, nesse corpo, nessa missão. Eu queria pedir, Pai, por todos aqueles agora, nesse exato momento, que sabem que foram escolhidos por Ti, mas que estão com dificuldades, Senhor, de levar uma caminhada contigo, de terem o seu caráter transformado por Jesus Cristo. Que o Senhor os encha, que o Senhor nos encha com o Teu Espírito Santo, para que a gente possa ser de fato impulsionado, jogado, que o nosso coração arda, Senhor, em desejo de sermos próximos de Ti, de não sermos apenas pessoas que, assim como as multidões, queriam atender a uma necessidade pontual de cura, ou de libertação, ou de causar uma bagunça simplesmente por motivos secundários, Deus. Senhor, toca nas nossas vidas, no nosso espírito, no nosso íntimo, Pai, para que a gente possa, Senhor, se voltar para Ti como o Senhor quer que a gente se volte, com o caráter que o Senhor quer formar em nós. E Deus, sobre aqueles que ainda não se enxergam como escolhidos por Ti, seja qual for a razão, medo, talvez insegurança, talvez dúvidas, que nesse momento essas pessoas, Deus, possam entender claramente
que basta primeiro ouvir o chamado. Não interessa qual ponto da caminhada de formação de caráter você está, mas basta atender ao primeiro chamado para seguirmos a Cristo. Que todos nós, agora, como igreja, Senhor, possamos olhar uns para os outros em amor, em piedade, em caridade, e que a gente possa se ajudar, inspirados pelo Teu Espírito Santo, na certeza de que nós estamos inseridos no corpo de Cristo, que a gente possa se abençoar. E isso tudo, Senhor, sempre apontando para a honra e para a glória do Teu nome, em serviço do Teu reino, em amor a Deus. É no Teu nome que nós oramos. Amém. Pessoal, muito obrigado, tá, por sua atenção. Eu não faço ideia de quanto tempo eu levei, talvez até menos do que eu imaginava, mas eu fico muito feliz de poder compartilhar essa jornada que eu particularmente tive de trabalhar nesse tema, o Rabi que escolhe seus seguidores. Pelas minhas convicções teológicas, eu poderia ter feito uma abordagem totalmente diferente, né? Deus escolhe, e é isso. Mas não foi bem por aí, né? E foi muito bom, tá? Poder participar disso, colocar vocês aqui comigo nessa linha de pensamento e tal. Que Deus te abençoe, Deus abençoe cada um aqui. Que a gente possa, de fato, né, como a gente orou agora, se ajudar, se servir, se amar, ter essa consciência de que a gente está perpetuando o reino, né, comissionados por Cristo para isso. E a gente está aí nessa, tá, gente? Eu não falei nada aquela hora com a Má, porque a Má que está inserida, né, oficialmente aqui dentro da comunidade, mas eu sou muito privilegiado de ter conhecido todos vocês, alguns um pouquinho mais, alguns um pouquinho menos, alguns eu não conheço, mas o ponto é que eu sou muito grato, viu, por vocês, por tudo que vocês fizeram para a Má, serviram ela, o que isso significa para a nossa vida. A gente se casou, né, então uma coisa muito boa, né, aconteceu, e vocês, né, a Cel sempre esteve inserida nessa jornada, e a gente espera muito, né, poder, mesmo à distância, de longe, estar caminhando de perto, estar ciente do que está acontecendo aqui, quando for possível estar aqui presencialmente. Eu amo a vida universitária, não sou mais universitário, mas já passei 2 vezes pela universidade, queria estar de novo. Deus tem o tempo dele, ele sabe de tudo. Mas obrigado, viu, pessoal? Vocês são muito especiais e vocês têm um legado muito grande aqui, né? Um legado de missão muito grande aqui. Então, que vocês saibam também honrar isso. Você está se sentindo desafiado, né? Com tudo que eu estou falando aqui, de fato, acho que é um desafio, mas é um desafio que não depende da sua força, mas do poder de Deus. Então, é isso. Obrigado, gente.